Por mais de 50 anos, o único som que ela conheceu foi o estrondo dos aplausos e a euforia de milhões de fãs. Mas ontem, o barulho da fama foi substituído pelo silêncio frio e aterrorizante de uma unidade de terapia intensiva. Um dos maiores fenômenos da história da televisão brasileira luta agora pela sobrevivência. Não se trata de uma nova polêmica ou de um lançamento musical, mas de um diagnóstico que pegou o país de surpresa e revelou que o corpo humano tem limites que nem mesmo um nome artístico poderoso consegue ignorar. O que parecia ser apenas uma rotina intensa cobrou um preço devastador. O colapso atual não é um evento isolado, mas o resultado de uma vida inteira sem botão de pausa. Mas o que realmente levou a menina dos olhos de Silvio Santos a esse nível de exaustão extrema? E como a transição arriscada dos palcos para a política pode ter sido o golpe final? Para entender o drama do presente, precisamos voltar ao início dessa história. Antes de ser Maravilha, ela era apenas Eliemary. Nascida em Itamaraju, no interior da Bahia, em 1968, ela cresceu sob o sol de um estado que respira música e misticismo. Mas a Bahia era pequena demais para a fome de palco que aquela menina carregava. Criada pela mãe, Dona Marileide, que seria sua maior incentivadora e mais tarde o seu grande porto seguro, Eliemary não teve uma infância comum. Aos 8 anos de idade, enquanto outras crianças brincavam, ela já estava diante das câmeras da televisão Itapuã, em Salvador. Ela era a Miss Abraão, um pequeno prodígio que hipnotizava o público local. Mas o destino tinha planos que atravessariam as fronteiras estaduais. No início dos anos 80, o Brasil assistia ao nascimento de um novo império televisivo, o Sistema Brasileiro de Televisão. E Silvio Santos, com seu olhar clínico para o carisma, viu naquela baiana de olhos expressivos e sorriso largo algo que o dinheiro não podia comprar: autenticidade. Silvio não apenas a contratou, ele a batizou. Eliemary Silva da Silveira era um nome difícil para as massas. Mara, por outro lado, era curto, direto e doce. Mas faltava o sobrenome que selaria sua entrada no panteão das lendas. Foi ali, nos corredores da Vila Guilherme, que nasceu Mara Maravilha. A ascensão foi meteórica. No comando do Show de Maravilhas e, posteriormente, do icônico Show da Mara, ela se tornou a alternativa morena, vibrante e brasileira em um mercado que começava a ser dominado por loiras de padrões europeus. Enquanto Xuxa era a rainha, Mara era a boneca, a irmã mais velha, a líder dos curumins. Ela não era apenas uma apresentadora, era uma máquina de vendas, de discos de ouro e de audiência. Mas esse sucesso avassalador tinha um custo invisível. A pressão para manter a imagem de perfeição infantil, as horas intermináveis de gravação e a transição da infância para uma adolescência vigiada por milhões de olhos começaram a esculpir a personalidade complexa de Mara. Ela aprendeu cedo que, no mundo de Silvio Santos, o espetáculo nunca podia parar. A disciplina era férrea e a expectativa esmagadora. Mara Maravilha estava no topo do mundo, mas a base dessa montanha era feita de uma renúncia pessoal que poucos conseguiam enxergar. No final dos anos 80, a televisão brasileira era um tabuleiro de xadrez onde o prêmio era a atenção das crianças. De um lado, tínhamos o padrão nórdico de Xuxa e Angélica. Do outro, Mara Maravilha surgia como a resistência. Ela era a prova de que o carisma brasileiro tinha cor, tinha sotaque e tinha uma energia visceral. Mara não apenas competia. Em muitos momentos, ela vencia. Seus discos vendiam milhões, seus produtos esgotavam em minutos e sua presença no sistema brasileiro de televisão era a garantia de que Silvio Santos
continuaria a incomodar a gigante Rede Globo. O sucesso era tão transbordante que o Brasil ficou pequeno. Em 1995, Mara cruzou a fronteira e conquistou a Argentina com o Show de Mara. Ela estava seguindo os passos de Xuxa, tornando-se uma estrela latina global. Mas, enquanto as câmeras registravam sorrisos e coreografias perfeitas, os bastidores narravam uma história de isolamento. Mara era o centro de um império, mas sentia que sua identidade estava diluída no marketing. Ela não queria ser apenas a tia das crianças para sempre. E foi nesse desejo de ruptura que Mara tomou a decisão que muitos consideram o início do seu fim no mercado secular. Em 1990, ela posou para a revista Playboy. Para o público conservador da época e para as famílias que a viam como um exemplo para seus filhos, o choque foi sísmico. Não era apenas nudez, era a destruição deliberada de um mito infantil. Mara tentava dizer ao mundo que tinha crescido, mas o mundo não estava pronto para deixar a menina prodígio partir. A partir dali, o brilho começou a ser ofuscado por polêmicas. A rivalidade com outras apresentadoras deixou de ser apenas sobre audiência e passou a ser alimentada por declarações ácidas. Mara começou a ganhar a fama de difícil, de temperamental. A mesma autenticidade que Silvio Santos amava começou a ser vista como instabilidade por patrocinadores e diretores. Em meados dos anos 90, o cenário mudou. Eliana surgiu no próprio sistema brasileiro de televisão com um perfil mais dócil, e Mara viu seu espaço encolher. A queda não foi um estrondo repentino, mas uma erosão lenta. A perda de espaço na televisão, o fim de contratos milionários e a sensação de que ela era uma peça de museu aos 30 anos a levaram a um abismo emocional. Em 1996, o Brasil assistiu a uma das metamorfoses mais comentadas da cultura pop nacional. Mara Maravilha, a mulher que meses antes estampava capas de revistas masculinas e dominava as paradas de sucesso com músicas de duplo sentido, aparecia agora com vestes recatadas, Bíblia na mão e um novo discurso. No vácuo deixado pela fama que escorria pelas mãos, ela encontrou no Evangelho não apenas um consolo, mas um novo mercado. A indústria fonográfica gospel descobriu em Mara uma mina de ouro. Ela já tinha o domínio das câmeras e uma base de fãs órfãos. O álbum Abraça-me, lançado logo após sua conversão, foi um fenômeno. Mara provou que sua voz, potente e carregada de emoção baiana, se adaptava perfeitamente aos hinos de louvor. Ela voltou a vender milhões de cópias e a lotar ginásios. No entanto, essa nova Mara trouxe consigo uma complexidade que o público ainda estava tentando decifrar. Mara tornou-se uma figura polarizadora. No mundo gospel, era vista por alguns com desconfiança. No mundo secular, era criticada por sua postura conservadora. Ela vivia em um eterno cabo de guerra. Quando conseguiu retornar, anos mais tarde, como comentarista e apresentadora no Sistema Brasileiro de Televisão, no programa Fofocalizando, o público viu que a Mara da unidade de terapia intensiva de hoje começou a ser gestada ali, na exaustão de tentar ser relevante em um mundo que a julgava a cada frase. O estresse de viver entre esses dois mundos, somado a uma busca incessante por tratamentos estéticos e a pressão para esconder as marcas do tempo, começou a cobrar um preço alto. Mara não parava. Entre congressos de mulheres, gravações de programas e a gestão de sua imagem nas redes sociais, o corpo de Elia Murray começava a enviar sinais de alerta. Sinais que ela, em sua fé inabalável e em sua sede de palco, escolheu ignorar por tempo demais. Os últimos anos de Mara Maravilha foram uma maratona exaustiva para provar que o tempo não a havia vencido.
No sistema brasileiro de televisão, ela oscilou entre o brilho e o cancelamento. Mas o golpe mais profundo não veio das redes sociais. Em 2024, o Brasil se despediu de Silvio Santos. Para Mara, não era apenas a morte de um patrão, era a perda do homem que a inventou. Essa busca por um novo propósito a levou a um terreno perigoso, a política. Ao anunciar sua pré-candidatura ao Senado por São Paulo em 2026, Mara transpôs para a arena eleitoral a mesma intensidade que dedicava aos palcos. Mas o preço foi imediato. Segundo relatos de sua própria equipe, ela passou a ser alvo de perseguições e ameaças graves. O estresse começou a minerar sua saúde por dentro. O ápice do esforço físico ocorreu há poucos dias, em Brasília. Sob um temporal impiedoso, Mara participou de um ato político, carregando a bandeira do Brasil sob a chuva. O corpo finalmente cedeu. No último domingo, 1º de fevereiro, o sorriso de Maravilha deu lugar à palidez da emergência. Mara deu entrada no Hospital 9 de Julho, em São Paulo. Ontem, a notícia foi confirmada. Mara foi transferida para a unidade de terapia intensiva. O boletim médico é cauteloso, mencionando a necessidade de exames profundos. O contraste é devastador. A mulher que comandava auditórios agora está em isolamento total, com visitas suspensas. O que os médicos investigam é se o colapso foi fruto de uma somatização extrema de pressões políticas ou se há algo mais silencioso e grave atacando seu sistema. Mara, que sempre teve uma resposta pronta para tudo, agora é obrigada a silenciar e lutar a batalha mais solitária de sua vida. Hoje, enquanto as luzes da unidade de terapia intensiva do Hospital 9 de Julho permanecem acesas, o Brasil faz uma pausa. A imagem de Mara Maravilha, em um leito de hospital, serve como um lembrete incômodo. Ninguém é invencível. A trajetória de Mara não é apenas a história de uma apresentadora de sucesso. É o retrato de uma mulher que ousou ser diferente em um sistema que exigia padronização. Mas viver na intensidade máxima, como Mara escolheu, tem um preço. O corpo humano não distingue entre o estresse de uma turnê mundial ou a exaustão de uma campanha política sob a chuva. Ele apenas cobra a conta. A internação atual é o clímax de uma vida que nunca conheceu o botão de pausa. Seja qual for o desfecho desta internação, o legado de Mara já está gravado na história da televisão brasileira. Ela nos ensinou que a fama é um fogo que tanto ilumina quanto consome. No fim das contas, por trás de cada polêmica, existe um coração que busca, acima de tudo, ser amado. Que o silêncio deste hospital traga a Mara a cura que o barulho do sucesso nunca pôde oferecer. E que nós possamos aprender com sua jornada que o maior espetáculo de todos não acontece em um palco de televisão, mas na simples e silenciosa vitória de cada dia de vida.